Nós vamos começar aqui com um assunto muito importante, que é, nós vamos falar de regularização fundiária. O que é regularização fundiária? Eu confesso que nunca tinha ouvido muito esse termo até um tempo atrás. Mas depois Campinas se tornou referência em regularização fundiária. Porque todo mundo começou a vir aqui, pô, o que vocês estão fazendo lá? Qual que é a pegada, qual que é a dica que vocês podem dar? Então, o que nós fizemos hoje? Nós trouxemos aqui 3 experts em regularização fundiária. Estão aqui conosco hoje o Jonathan Roberto Pereira, que é diretor técnico de regularização fundiária da Coab Campinas, também o Marcelo Ferreira, que é gerente jurídico, e também a Aida Reis, que é gerente social de regularização fundiária, para explicar para a gente o que é isso. Então, vou começar falando aqui com o Jonathan. Jonathan, Aida, Marcelo, obrigado por terem vindo aqui. Regularização fundiária, que bicho é esse? Bom dia, pessoal. Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, pessoal da Band. É um termo complexo, né? Vamos abreviar, vamos chamar de REURB. REURB. Vamos dar um apelido para ela, né? Ao longo dos anos, eu acho que o Brasil inteiro sofreu e sofre ainda com a dificuldade das áreas ocupadas irregularmente, com os núcleos, com a periferia, com as favelas, né? O pessoal tem preconceito, Edson, de falar de favela, mas favela é um termo histórico e voltou para o IBGE com muito respeito. Favela não é desrespeitosa, não, o pessoal confunde, né? Mas o que é a tal de REURB? Nada mais é que um processo onde nós conseguimos, de uma vez, resolver as questões jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais, e levando aí a dignidade para essas famílias que estão há anos esperando, muitas vezes, aí a sua propriedade, a sua água, o seu esgoto, o seu asfalto, né? Aquela tranquilidade que a gente tem, né? Uma tranquilidade tão simples, que é o CEP, que todo mundo tem, essas famílias não têm. E é esse trabalho aqui que nós fazemos em Campinas aí, e virou uma referência nacional aí, a gente consegue proporcionar para eles. E falar em problemas jurídicos, né, Marcelo? Eu fico imaginando uma pessoa que, a gente está falando aqui, tem muitas áreas que foram ocupadas irregularmente aqui, vamos falar de Campinas, né? Imagine uma pessoa que mora há 40 anos num bairro, você chega lá e nós vamos regularizar isso aqui agora. Imagino que seja um trabalho árduo, hein, Marcelo? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um trabalho difícil, né? Mas é um trabalho que é ansiado por várias pessoas. Porque a gente sofre um problema de irregularidade fundiária. Eu costumo brincar que desde que Portugal descobriu o Brasil, a gente sofre um problema de irregularidade. Foram ocupando as terras, né? E a gente tem que correr agora atrás para regularizar. E nós temos aqui na cidade, não só em Campinas, mas no Brasil, problemas fundiários que giram em torno de 40, 50, 60 anos de famílias que aguardam a oportunidade de ter seu título de propriedade. E é interessante porque quando você fala de irregularidade fundiária, não envolve só a favela, não envolve só a comunidade mais carente, mas nós temos também situações de condomínios de médio e alto padrão que estão irregulares também, né, por conta, muitas vezes, de loteadores que fizeram parcelamento irregular, falta muitas vezes, de fiscalização, ou até falta de legislações que dessem conta das situações que nós temos ao longo desse tempo. Então, a gente foi criando problemas que agora a gente tenta correr atrás com a lei da REURB, né, e buscar soluções para essas situações. Mas são soluções que precisam ser trabalhadas, tanto nas áreas jurídicas, como também urbanística, social, para tentar trazer um pouco de dignidade para essas famílias que há anos aguardam por uma solução. E a gente fala aqui também, falando aqui com a Aida Reis, que é gerente social. Às vezes as pessoas confundem também assistência social com paternalismo, e não é assim, você precisa com carinho, com amor, mas chegar ao reino na turma, não é, Aida? Bom dia Edson, bom dia a todos. Primeiro queria agradecer pelo convite, né? E é bem isso mesmo, né? Então não é o que o pessoal pensa assim, vamos sair fazendo e não analisar, né? Então tem um trabalho muito sério, né, em torno disso. Então, as meninas do social fazem uma investigação, então as pessoas têm que se enquadrar, tem todo um regramento, né, para a pessoa poder ser beneficiada com a regularização, né? Então, tem que ser carente, então tem várias pontuações, né? E além disso, a gente trabalha com a vida das pessoas, né?
Então tem que lembrar disso. Então eu não posso simplesmente falar que aquela casa, aquela pessoa tipo, é um número. Não, é uma família que mora naquela região. Então tem que ter todo um cuidado, né? Como que a gente vai tratar a situação da regularização. Então eu falo que é uma engenharia social, né? A gente tem que olhar com carinho para as pessoas. Ô, Jonathan, você acha que a REURB foi o grande pulo do gato para diminuir o déficit habitacional? Sem dúvida. Eu acho que sem uma política pública habitacional que durasse, e a gente não tem realmente uma política pública habitacional que dure, né? O que a gente tem a cada 4 anos ou algo aí. A REURB veio assim como divisor de águas, né? Ela veio, mas principalmente como a Aida falou, consolidar uma história. Né? Porque você imagine só, você fazer um mapeamento, ver aquelas famílias que estão ocupando e você não conseguir mantê-las lá. Você tem que fazer empreendimentos e remover essas famílias e colocar no outro empreendimento. Então essa logística da REURB de você consolidar, ela está sendo um grande braço dos municípios aí com política pública. Até porque os programas habitacionais, o Minha Casa Minha Vida, o Casa Paulista, também acabam não tendo habitação para todo mundo, não é, Marcelo? Edson, eu acho que se a gente pegar um pouco da história, né, quando nós tivemos o boom de ocupações irregulares, na década de 90, né, se a gente olhar, o que aconteceu na década de 90? O fim do BNH. Né, que era o banco que financiava as Coabs de todo o Brasil para a construção de conjuntos habitacionais. Quando você tem uma ausência de produção ou uma escassez, as famílias precisam dar conta do recado. Pegamos uma época da inflação lá em cima, quando os aluguéis também dispararam e as famílias acabaram ocupando as áreas de forma irregular. Nós tivemos depois, né, quase uma década depois, né, lá em 2002, o início do Minha Casa Minha Vida, ele veio tentar suprir. Só que nós tínhamos o quê? Um déficit habitacional imenso, famílias morando em áreas irregulares, e você precisaria produzir moradia a larga escala para poder dar conta disso. Então, por mais que foi benéfico Minha Casa Minha Vida, e ele traz produção em massa de habitação, mas ele não dá conta da situação. E, do contrário, nós temos também famílias que já estão lá vivendo, enraizadas nesses locais, e se tirar ela e botar na borda da cidade, em outras regiões, você faz com que ela não permaneça lá. Ela venda o apartamento, a casinha dela do Minha Casa Minha Vida e volta para a área irregular, porque a vida dela foi construída ali nesse local. É isso que eu ia perguntar até para a Aida. Eu imagino, se você pega alguém... quantas áreas... As pessoas, às vezes, elas vivem não por opção... Porque elas precisam de um lugar para ficar. Fica na beira do rio, por exemplo. Aí você quer tirar aquela pessoa dali, mas ela tá vivendo aqui no distrito de Souzas, por exemplo, que é um lugar bacana para você morar. Aí você tira o camarada, vou arrumar um apartamento para você do Minha Casa Minha Vida, lá no Bassoli, do outro lado da cidade. Demora 1h30 para ir. Esse trabalho de convencimento também não é fácil, né, Aida? Por isso que a gente fala que a REURB vem para organizar isso, né? Porque... Hoje, onde se aprova Minha Casa Minha Vida? Nas periferias, na zona periférica da cidade, né? Porque hoje o centro não tem como mais comportar todo mundo. Então, o que eu vou falar para uma pessoa que mora no centro de Campinas, numa ocupação, e vou colocar lá... Vai ter que sair. Vai ter que sair. Não, então a regularização a gente vem com esse olhar. Então, você vai continuar aqui, e até para o município é benéfico, porque eu não preciso levar a infraestrutura lá para, né, vamos supor, lá para depois da região do Ouro Verde, que é mais longe. Então, tem todo um ônus para a prefeitura com relação a isso. Então, e outra, a pessoa já mora ali, ela trabalha ali, os filhos estão na escola ali, o posto de saúde que ela frequenta é ali, por que eu vou tirar ela dali, né? E levar para um outro lugar, e a pessoa não vai ficar, a gente sabe disso, que ela pode ser que ela ganhe um apartamento, ganhe não, né, porque hoje em dia não ganha mais nada, todo mundo paga, mas ela vai ter o benefício no apartamento, ela vai passar para frente, porque ela quer voltar para a área onde ela se criou, onde ela fez a história dela, né. A Aida, o Marcelo e o Jonathan estão aqui representando a Coab Campinas, e surgiu lá do trabalho de vocês esse guia de REURB. Que novidade que é? Quer dizer, não contente em resolver o problema da cidade, vocês querem ensinar outras pessoas agora? É esse que é o pulo do gato, Jonathan? Edson, eu vou puxar a sardinha aqui pro nosso lado, sim. Eu vou puxar a sardinha. Na verdade, quando você vai buscar literatura no aspecto da REURB, a gente sempre vai encontrar o aspecto jurídico. E é natural que isso ocorra, né? Tudo que nós fazemos aqui, ela está baseada numa lei, 13465. Você vai buscar uma literatura aqui e acolá, você vai encontrar sempre o âmbito jurídico. Mas o processo, ele é técnico.
né, desenhar lote a lote, entender o risco, o tamanho do viário, se pode, se não pode. Aí quando você vai buscar essa literatura, você não encontra nenhum livro da engenharia, nenhum livro da arquitetura, né? E nossos 20 mil matrículas já realizadas, nosso todo o histórico como técnico aqui, possibilitou então que a gente lançasse aqui o primeiro livro de engenharia voltado para a regulação fundiária, onde a gente vai debater tecnicamente, né, o que é área de risco, projeto, né? Então a gente está fazendo um lançamento aqui, eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar desse guia técnico aqui, porque os nossos irmãos jurídicos têm bastante material da literatura já. Meu Mais amigo ou menos, Marcelo, né? meu amigo Opa, Marcelo está aqui. eu senti uma cutucada aí, Meu amigo viu, está aqui. Marcelo? Eu lembro que quando a gente começou a fazer regularização lá em 2017, porque existia processo de regularização anterior a 2017, existia. Mas eles eram Tímidos. muito dificultosos, tímidos, e muitos deles não conseguiam ser concluídos por falta de legislação. Aí quando veio a 13465, que é a lei da REURB, em 2017, a gente saiu caçando informações e falta no meio acadêmico discussões sobre regularização fundiária. Você não vê nos bancos da faculdade discussões sobre regularização, seja na área do direito, da engenharia, da arquitetura, né, falta essa discussão mais profunda. É um tema novo, né? O problema é antigo, mas o tema REURB, ele é novo, né? Mas é claro, né, o Jonathan tem toda a razão. Temos mais literatura sobre regularização fundiária voltadas ao direito, né, a área jurídica. Eu não conheço, acho que nenhuma da engenharia, né? Esse é o primeiro, inclusive, queria falar que é o primeiro do Brasil. É isso, hein? O cara tá marrento, hein? Eu tenho uma equipe boa, viu, Edson? Trabalho, não, né? A Aida coordena uma equipe maravilhosa que me deu base para poder fundamentar os projetos aqui. Inclusive, Aida, fiquei sabendo, essa equipe maravilhosa que o Jonathan citou aí, é uma equipe que vive ganhando prêmios. Verdade, né? Acho que é o quê? É o 5º ano que a gente ganha? É o 10º prêmio no 5º ano. Porque a gente é tudo duplo na Edson, não dá tempo pra ganhar de 1 em 1, né? A gente já ganha logo 2 de uma vez. Puxa vida. E aí o Jonathan, aí vocês acabam servindo de referência. Eu tenho notícia de que pessoas do setor de habitação de várias partes do Brasil acabam não só fazendo reuniões online, mas vindo conhecer o trabalho da Coab para poder levar o modelo para eles também. Exato, Edson. É como o Marcelo falou, né? Nós tivemos uma oportunidade também no começo da lei de poder aplicar. Eu lembro que a Aida era de um outro setor, tirei ela. Então, Campinas ela foi construindo o seu processo, né, na frente de outros municípios aí, né? E outra coisa que é importante, que a gente tem que deixar muito claro, que é uma política de governo, né? Então, o governo também entendeu a importância de regularizar, a importância de você fazer esse trabalho, e a Coab Campinas aí disparou realmente na frente aí, tecnicamente falando, né? É importante deixar isso muito claro, de vencer as dificuldades e aí acabar sendo um modelo hoje para os outros municípios. E o legal disso também, né, Marcelo, é que os governantes que vão chegando, entra prefeito, sai prefeito, eles estão entendendo a importância e não estão querendo, me parece assim, eu estou falando de fora, de longe, me parece que eles não estão querendo dificultar, estão entrando sabendo que esse é realmente o caminho a ser seguido, né? A gente foi feliz, né? De 2017 para cá, nós tivemos uma sequência de trabalho e de entendimentos políticos, porque não adianta você ter uma equipe capacitada se não tiver vontade política de fazer com que essa equipe trabalhe. Então, nós tivemos gestores, né, no município que vestiram a camisa, entenderam a ideia, porque mais do que você dar uma matrícula ao final do processo, uma escritura para a família lá, a REURB a gente entende que é desenvolvimento econômico para a cidade, né? Então, acho que essa discussão e esse entendimento do chefe do executivo, olha, eu estou trazendo desenvolvimento econômico para a cidade, porque quando eu regularizo, eu faço com que aquela pessoa ela melhore a sua habitação, ela gire a economia, porque ela vai contratar o pedreiro, vai contratar o depósito do bairro. Tudo dali, né? Tudo dali, eu vou levar infraestrutura melhor para aquela família. Então, eu acho que a gente conseguiu sucesso porque nós tivemos gestores que entenderam essa importância da regularização. Bom, Aida, quais são os próximos planos agora, já que o Jonathan elogiou tanto aí a sua gerência? Qual que é a novidade agora para esse restante aí de 2025? Eu acho que é continuar fazendo trabalho com excelência, né, que a gente preza sempre, e tentar resolver alguns cases que a REURB ainda tem, né, que acho que tem alguns pontos ainda assim, meio nebulosos pela frente para a gente tentar, porque igual a gente gosta de ser pioneiro, né? Então a gente gosta de alguns desafios e acho que é isso. A gente vai
vai tentar desvendar alguns desafios que ainda tem a REURB. 10 horas e 53 minutos, estamos conversando aqui com Jonathan Roberto Pereira, diretor técnico de regularização fundiária da Coab Campinas, conversando também com Marcelo Ferreira, que é gerente jurídico, e com a Aida Reis, que é gerente social de regularização fundiária. O Jonathan, faz muito tempo que eu não ouço falar de invasão em Campinas. A pessoa não gosta de invasão, ou ocupação irregular, acho que é o termo correto. Faz tempo que eu não ouço falar disso. O que é que mudou? Acho que a postura, né? Eu acho que a partir do momento que a 13465 ela veio dando uma solução, um outro ponto importante é você também fazer a contenção, porque senão a gente não consegue regularizar. Porque é um problema com as pessoas que... O cara falava assim, poxa, eu paguei meu apartamento durante 20 anos, agora vem um camarada aqui, ocupa e fica. Há esse problema também para ser Exato, resolvido. a gente vive ali um equilíbrio social, né? De tentar equilibrar ao máximo. E sim, a gente recebe diversos questionamentos sobre isso, viu? Eu estou na fila da Coab e não consegui a minha unidade ainda, aí a pessoa ocupou e conseguiu, né? Acho que como o próprio Edson já falou, ninguém ocupa porque quer. É óbvio, gente, a gente tem aí, né, como todo setor, aí, os espertalhões, tudo, e esse é um trabalho importante que a REURB faz também, viu, Edson? A gente consegue filtrar essa situação aí e tentar levar sempre o que é o social. Né? E a própria REURB, que é uma diferenciação que tem dentro da classificação, ela faz com que esse camarada classificado socialmente, por isso que a Aida falou da importância desse trabalho, que ele pague as custas. Né? Então a REURB está tentando aí ser um equilíbrio social, né, entre o S e o E. Né? Eu acho que é um grande desafio nosso ainda do município, né, e dos técnicos também, de fazer essa contenção, né? Mas contenção é algo meio pesado de falar, porque estou contendo a situação, mas acho que é o monitoramento. Eu acho que cada vez mais a gente monitorar o vazio urbano ainda, ter esse controle. E hoje a gente consegue, né? Você tem GPS hoje, você tem laser scanner hoje, você tem drone hoje. Eu acho que a tecnologia vem ajudando a gente nesse ponto também. 10 horas e 55 minutos. Bom, estou conversando aqui com o Jonathan, com a Aida e com o Marcelo. Eu queria deixar os microfones aqui da Rádio Bandeirantes para vocês deixarem uma mensagem final, falar do trabalho. Não sei se é possível visitar a Coab. A gente tem mania, posso visitar lá o trabalho de vocês? Posso conhecer o trabalho de vocês? Fiquem à vontade, o Jonathan. Pode visitar, pode mandar mensagem para a Bandeirantes também aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente está trazendo o trabalho de Campinas aqui. Confie na habitação, confie na Coab, confie no município. O trabalho é grande, viu, Edson? O trabalho é grande. Tem muito desafio, como a Aida falou aqui. A gente gosta de ser pioneiro, né? Mas a gente entende aí que uma hora ou outra a gente vai conseguir resolver esse problema. Eu acho que eu não vou conseguir. Vou deixar para as próximas gerações aí, porque tem muita coisa para ser feita ainda pela frente. Mas vocês podem confiar na equipe aqui que a gente vai dar um jeito. Obrigado por ter vindo, viu, Marcelo? Edson, também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um tema que eu sou apaixonado, né? Habitação, regularização fundiária. Eu acho que falar aqui na Bandeirantes é a possibilidade de você divulgar um pouquinho do trabalho que a Coab, o município de Campinas, vem fazendo. E eu acho que é isso, né? Você precisa demonstrar para a população que você está buscando soluções. Como o Jonathan falou, a gente talvez não resolva todo o problema habitacional ainda nessa vida, né? Mas deixar um legado daquilo que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho a situação das famílias, um pouco a situação da cidade e contribuir com os outros municípios que queiram entender o processo de regularização. Então, quero agradecer mais uma vez e me colocar à disposição, seja aqui na Rádio Bandeirantes, seja lá na Coab, estou sempre à disposição. Aida, obrigado pela sua presença aqui, por ter vindo, nesse monte de marmanjo aqui, você embelezar aqui o nosso estúdio. Obrigado por ter vindo, obrigado pelas informações que você compartilhou aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, viu, Aida? Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. E queria só pontuar mais uma coisinha, que às vezes a gente fica feliz de falar um pouquinho de regularização, porque às vezes as pessoas torcem o nariz, né? Mas tem uma ocupação aqui do lado da minha casa. Então, talvez as pessoas olharem um pouquinho mais para dentro da ocupação e entender o porquê que ela está ali, né? Então, eu acho importantíssimo a gente conversar um pouquinho com a população, tá? Eu agradeço novamente e estamos sempre à disposição. Jonathan Roberto Pereira, Marcelo Ferreira e Aida Reis da Coab Campinas falando sobre regularização fundiária.